Começando mais uma sessão de audições comentadas, onde a gente traz aqui sempre alguns destaques para tu sacar, para tu ouvir coisas diferentes, novas, interessantes. E hoje pode parecer para vocês meio óbvio trazer Beatles, só que dessa vez o que eu estou trazendo aqui são álbuns de versões dos Beatles. Exatamente, a gente sabe que tem uma infinidade de músicas dos Beatles interpretadas das mais diferentes maneiras. E eu vou trazer alguns exemplos aqui antes de a gente chegar propriamente no disco que a gente vai ouvir hoje aqui nas audições comentadas. Porque existe o seguinte, Beatles, por exemplo, em versão latina. A capa é bem mais interessante que o conteúdo, confesso pra vocês, mas sim, temos Beatles em versões merengue, salsa e toda aquela coisa do Caribe, exatamente. Também exemplos bem brasileiros, a música regional brasileira, o famoso chorinho. Também temos Beatles versão choro. E aqui um exemplo também muito mais próximo assim, do que os Beatles se apropriaram também da música negra norte-americana. A gente está falando da turma da Motown, né, que tem aí os Four Tops, Diana Ross, Supremes, toda aquela turma que os Beatles mesmos gravaram várias canções dessa galera, e aqui são eles, na verdade, retribuindo, né, os tributos e as gravações que os próprios Beatles muitas vezes tornaram até muito mais conhecidas do que as originais, e aqui a galera devolve esse tributo aí para os Beatles. O que eu vou trazer hoje aqui para vocês é um disco brasileiro, porém com músicas dos Beatles em versão de country music. Eu estou falando do trio Dollar Company, exatamente, é um trio brasileiro que faz uma versão super fiel, com arranjos bem interessantes, com cuidado, principalmente, que é o que às vezes bate muito, né, em interpretações em outras versões, que são as interpretações, a leitura das canções, como eles cantam, super bem afinados e com o inglês correto, né, que é o que falha muitas vezes nesse tipo de álbum. Esse disco aqui, Dollar Company, foi gravado em 1984 no Brasil, trazendo vários hits dos Beatles, mas com roupagens bem interessantes, mesmo às vezes parecendo óbvio fazer uma versão, aquela bate-pé da música country. Melhor que eu falar, vamos ouvir então um pouquinho. Vou mostrar aqui já a primeira faixa aí que abre o lado A, que é Here, There and Everywhere dos Beatles em versão country por esse trio brasileiro aí, Dollar Company. Saca só. Here, There and Everywhere. Esse disco, gente, é um disco não é muito fácil de encontrar assim, a gente, enfim, versões originais da época tu ainda acha em alguns sebos, né, que ainda abastecem aí as nossas coleções. Tem algumas curiosidades nesse álbum aqui, e uma das grandes sacadas, assim, o diferencial desse disco tá na produção, e não só na produção, aquela tradicional de estúdio, como também da capa. Ninguém menos do que o bigodudo Belchior, exatamente, o Belchior abraçou esse projeto aí com Dave, Dorian e Anderson, né, esse trio aí de artistas que não são muito famosos, assim, o que deu pra na pesquisa aí que foi feita desse disco, eles são cantores que vinham muito daquela função de trilhas de novela, versões de músicas norte-americanas para traduções brasileiras,
E é um disco, como vocês podem ouvir, tem uma qualidade técnica muito apurada aí, com músicos bem afinados, né, trazendo música country. Parece que foi gravado em Nashville, né, mas não, foi gravado em São Paulo em 1984. Tem como participação especial um cara que é um super músico, né, o André Cristóvão, que grande mestre do blues, tocando slide guitar, guitarras bem bacanas durante todo o disco. Vamos ouvir mais uma canção deles, agora uma versão de Eleanor Rigby, né, que com os Beatles é uma versão super erudita, com arranjo de cordas e tal. Olha só o que eles fizeram com Eleanor Rigby. Vamos ouvir, peraí. Wakes up the rice in a church where a wedding was been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? Eu acho que se o Paul tivesse ouvido essa versão, ele ia repensar o arranjo, que tá bem bonito mesmo. Tem um trabalho legal de vocais, aquele country bem melódico, né? Uma onda um pouco se aproximando muito da folk music, assim, mas o cuidado deles no arranjo e na interpretação é o que, né, torna esse disco um diferencial dentre tantos outros que existem por aí, com versões bem esquisitas e muitas vezes cafonas das canções dos Beatles. Então, o disco de hoje, Country Beatles, Dollar Company. Quer mais informações do disco? Vai ali no site que tá tudo lá, com toda a ficha técnica e mais informações desse belíssimo álbum. A gente volta logo logo com mais audições curiosas, estranhas, esquisitas e bonitas para todos vocês.